Olá! Uma coisa é certa, o papel de pai está mudando. E muito. E olha, não é só uma impressão não. Hoje, a gente vai mergulhar fundo nas forças que estão, de verdade, redesenhando o que significa ser pai hoje em dia. Desde as políticas do trabalho até a dinâmica dentro de casa. Essa citação aqui, ela basicamente resume toda a nossa conversa. Aquele modelo antigo, sabe, do pai que era só o provedor financeiro, eles simplesmente não cabem mais no mundo de hoje. Um mundo que busca igualdade, é o fim de uma era e, com certeza, o começo de outra bem diferente. Então, a pergunta que fica é: o que está por trás dessa transformação toda? Vamos investigar juntos. A gente vai conectar os pontos entre o que rola na rotina da casa, nas decisões do escritório e até nas leis que são debatidas lá no Congresso. Bom, a primeira grande mudança está na própria descrição do cargo de pai. A gente está deixando para trás aquela figura focada só em pagar as contas para dar espaço a um papel bem mais complexo, bem mais participativo. E o contraste é gritante, né? Dá para ver bem aqui. De um lado, aquele provedor muitas vezes distante das tarefas do dia a dia. Do outro, um parceiro de verdade, que não só ajuda, mas divide de fato os cuidados, desde trocar fralda até participar das decisões. É uma transição clara de uma figura de autoridade para uma figura de parceria e afeto. Certo, mas aí fica a dúvida. Essa mudança toda é só um ideal, um desejo, ou é algo que a gente consegue medir? Existe uma política específica que está no centro desse debate, a licença paternidade. A grande questão é, será que ela realmente forma pais mais envolvidos no longo prazo? Essa pergunta é fundamental. Pensa bem, se um período curto de licença puder criar hábitos que duram, isso muda o jogo completamente para as políticas públicas. E foi exatamente isso que uma pesquisa foi investigar. E a resposta que o estudo encontrou é surpreendente. O número mágico é uma semana. É isso mesmo. Pais que tiraram pelo menos uma semana de licença se envolveram muito mais nas tarefas de casa. E o mais importante, esse efeito continuou. Se fosse menos que isso, o impacto simplesmente não era o mesmo. E os dados ficam ainda mais interessantes. Como a gente vê aqui, o envolvimento aumentou na limpeza, na cozinha, para lavar a louça e a roupa, mas curiosamente, não nas compras do mercado. Por quê? A teoria é que, como os dados são da pandemia, ir ao supermercado era visto como uma tarefa de maior risco, uma espécie de missão. Então, talvez por isso, ela continuou sendo assumida pelos homens, mantendo um padrão mais antigo. Essa citação aqui basicamente crava o ponto principal. A conexão é real, ela é mensurável. A gente não está falando de um achismo, mas de um resultado comprovado. A política de licença paternidade, de fato, ajuda a criar lares com mais igualdade. Mas olha, não é só a licença paternidade que está mexendo com as famílias. Tem outra revolução, bem mais recente, que também está redesenhando completamente esse mapa: o trabalho remoto. Essa história de trabalhar de casa em vez do escritório não mudou só a nossa rotina profissional. Na prática, ela derrubou a parede que existia entre o trabalho e a vida pessoal, forçando todo mundo a renegociar seus papéis dentro da família. Uma pesquisa mostrou uma coisa bem interessante. Para as mães, o trabalho remoto tem sido um baita aliado. Ajudou a equilibrar a carreira com o desejo de ter filhos, especialmente para aquelas com mais de 35 anos ou que já tinham filhos. Isso nos leva a uma questão que até é meio óbvia, né? Se o trabalho remoto está ajudando as mães a realizar seus planos familiares, o que isso significa para os pais? Com o pai fisicamente mais presente em casa, se abre uma porta gigantesca para um nível de envolvimento paterno que, antes, era praticamente impossível. Só que essa discussão sobre como o governo pode apoiar os pais, ela não é de hoje não. Para a gente entender a complexidade do assunto, vale a pena dar uma olhada num debate que rolou lá nos Estados Unidos no fim dos anos 90. Ele mostra como essas questões são delicadas. No finalzinho dos anos 90, o Congresso americano estava debatendo intensamente leis para reformar a pensão alimentícia e incentivar a paternidade responsável. Isso deixa muito claro que definir o papel do pai nunca foi só um assunto privado. Sempre esteve no centro de grandes debates políticos. E aqui que a coisa fica complexa. O centro do debate era o seguinte: o governo deveria financiar programas para pais que são administrados por igrejas. De um lado, o argumento era de que as igrejas conseguem chegar em pessoas que o governo não alcança. Faz sentido. Mas, do outro lado, tinha a preocupação enorme com a mistura de religião e Estado, o risco de discriminação. É um exemplo perfeito de como não existe resposta fácil quando o assunto é política familiar. Então tá, depois de juntar todas essas peças, o que a gente aprendeu? O que temos é um retrato bem claro das forças que, agora mesmo, estão virando a página sobre o que significa ser pai.
Vamos só recapitular as 4 forças principais. Primeiro, uma mudança de cultura que está dando adeus ao modelo do provedor. Segundo, dados que provam que políticas como a licença-paternidade funcionam na prática. Terceiro, a revolução do trabalho remoto, que mudou as regras do jogo dentro de casa. E por último, a discussão política que nunca para sobre como o Estado pode e deve apoiar os pais. Isso tudo nos leva à grande pergunta final. A oportunidade para um novo modelo de paternidade nunca esteve tão presente. Mas o que realmente falta para que esse novo pai deixe de ser uma exceção e vire a regra, o padrão? A resposta provavelmente vai exigir mudanças na nossa cultura, nas nossas empresas e nas nossas leis. A planta da paternidade está sendo redesenhada agora, em tempo real, e a construção desse futuro depende de todos nós.